Eu já falei isso antes e eu vou tornar a repetir. O punk tá em tudo aquilo que você ouve de som pesado, rápido e sujo. Tudo que você ouve de metal extremo tem lá o dedinho do punk. Sem eles, provavelmente, o rock, né, o heavy metal, né, o metal extremo, como a gente chama hoje, talvez nem existisse, né, talvez nem iria existir. E estaremos até hoje aí tocando solos de 30 minutos ao estilo Pink Floyd. Mas uma coisa é engraçada no meio desse lance todo do movimento punk. O que nasceu como uma proposta antissistema acabou sendo absorvido pelo próprio sistema, né? Afinal de contas, o punk ajudou a moldar toda a cultura pop, né? O mundo das HQs, o mundo dos filmes, a moda. Tudo isso, né, principalmente ali nos anos 80, tem o dedo, né? Tem as mãos do punk também. A questão estética, né, de tudo aquilo ali tem essa presença do punk. Então, no final das contas, o antissistema se tornou o sistema. Porém, em meio a todo esse caos e contradições, nasceram os Ramones, a maior banda de todos os tempos do cenário punk rock. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Segura! A história dos Ramones começa em Nova York quando três ramelentos de diferentes partes da terra do Tio Sam acabam se cruzando e resolvem fazer um som juntos. Em 1974, o vocalista Jeffrey Ross Hyman, o guitarrista John William Cummings e o baixista Douglas Glenn Colvin sobem ao palco pela primeira vez como um trio. Pouco tempo depois, a banda vira um quarteto com a chegada do batera Thomas Erdely. Só um ponto importante. No comecinho da banda, o Jeffrey ficava na bateria, enquanto o Douglas tentava cantar e tocar baixo ao mesmo tempo. Missão que, basicamente, não era muito forte dele. Já o nome veio de ninguém menos que o Paul McCartney. O Beatle costumava se hospedar em hotéis usando o pseudônimo Paul Ramon. O nome caiu como uma luva, daí pra frente todo mundo virou Ramone. Jeffrey virou Joey, Joe virou Johnny, Douglas virou Didi e o Thomas se transformou em Tommy Ramone. Influenciados por surf rock, rock and roll clássico e o rockabilly, os quatro deram o pontapé inicial no que o mundo aprenderia a chamar de punk rock. Em abril de 76, 2 anos depois da formação, sai o disco de estreia, Ramones. Músicas como Judy is a Punk, Beat on the Brat, Now I Wanna Sniff Some Glue e, claro, Blitzkrieg Bop. Puta, nunca consegui pronunciar o nome dessa música, é a Hey Ho Let's Go lá, melhor assim. Foram a prova viva que a simplicidade poderia mudar o rumo do rock. A fórmula continuou em Live Home, de 77. Essa bolacha é simplesmente um saco de clássicos como a Gimme Gimme Shock Treatment, Commando, Pinhead e Glad to See You Go. Hinos que são tocados até hoje em algum motoclube de velho pançudo da zona leste de São Paulo. Mas o auge dos meninos em sua formação original chega no mesmo ano com Rocket to Russia. Esse play é praticamente uma coletânea, uma metralhadora de hits. Da faixa Cretin Hop até Why Is It Always This Way, tudo soa perfeito, coeso, rápido e festivo. Quer provas? Rockaway Beach, China is a Punk Rocker, Here Today Gone Tomorrow falam por si só. Pedradas das boas. Foram 3 plays e 3 pedradas. Esses discos são clássicos hoje em dia, um marco dentro da cultura pop e do cenário punk. Mas mesmo em meio ao auge aí, as mudanças começam a rolar na formação ali, né? O Tommy larga a bateria e assume o papel de empresário e produtor da banda. Para o seu lugar entra o Mark Bell, que assume ali o pseudônimo de Mark Ramone.
o monstro consagrado da bateria que influenciou muitos de vocês aí a tocar. O primeiro trampo com o Mark é o Estrada para a Ruína de 78. Eu vou falar traduzido porque ruína em inglês é uma bosta de pronunciar. Esse é um disco um pouco mais trampadinho que os anteriores. Dá pra sentir isso ouvindo faixas como I Just Want to Have Something to Do, Don't Come Close, que inclusive mete até um solinho de guitarra. Vejam só, a velha mania que o rock tem de evoluir e nunca ficar na zona de conforto. Pois bem, os anos 80 chegaram e com ele a New Wave. Uma figura-chave entra na vida dos Ramones, o Mr. Phil Spector, um produtor lendário que já tinha trabalhado com os Beatles e o John Lennon. O resultado é o End of Century, uma bolacha, digamos, mais pomposa e melhor produzida, e que respirava os ares oitentistas e sua atmosfera. O disco era mais maduro, com um toque dos anos 60, mas com a textura dos anos 80. É tipo assistir o De Volta para o Futuro quando o McFly volta para os anos 60, mas você sabe que se trata de um filme feito nos anos 80. Não sei se vocês sacaram. Com certeza tem imbecil por aí que acha que a banda morreu nesse disco. Mas se para alguns o End of Century é tipo um Black Album do Ramones, Pleasant Dreams e o Subterranean Jungle seriam tipo o Load Your Reload? Digamos que o Pleasant Dreams mistura a energia clássica dos Ramones com os experimentos do disco anterior. Já o Subterranean Jungle marca uma queda criativa latente. Poucas modas se salvam nesse play, e 3 músicas são covers. O clima não tava muito bom. O Mark tava metido no meio das canas lá, bebendo pra cacete, era um alcoólatra, então ele saiu da banda. Quem assume é o Rich, né, que vira Rich Ramone, cara que é mais técnico e compositor, inclusive. O disco com o novo batera é o Too Tough to Die. Ele é pesado, afiado e muito bem produzido. Os destaques vão para Mama's Boy, Howling at the Moon, I'm Not Afraid of Life e as pancadas Warthog e o Durango 95. O título traz referência a uma briga quase fatal envolvendo o Johnny Ramone. Na sequência vem o Animal Boy, talvez o disco mais subestimado dos Ramones. Além do hit citado, tem a She Belongs to Me, Something to Believe In e Boson Goes to Bitburg, uma crítica direta ao então presidente Ronald Reagan. O último disco com Rich compondo a cozinha é o Halfway to Sanity, mais sombrio e melancólico. I Wanna Live é um clássico absoluto, enquanto Guardian of Serenity e o Bye Bye Baby mostram um lado mais introspectivo e profundo da banda. No fim das contas, a fase do Rich Ramone merece muito mais reconhecimento e respeito. Lembrando que em 87 eles aportaram pelas bandas DK, e depois em anos diferentes, como em 91, 92, 94 e a última em 96. O Rich sai da banda por causa de tretas financeiras. Aí o Mark, recuperado, retorna às baquetas e eles lançam o Brain Drain, um dos melhores discos da carreira deles aí. E o destaque, obviamente, vai para Pet Sematary, que é um clássico que entra para outro clássico, O Cemitério Maldito. I don't wanna be buried.
Esse disco também traz outros clássicos como I Believe in Miracles, Merry Christmas e outras pedradas. Infelizmente esse é o último disco com o Didi Ramone, que vazou da banda em 89. Ele até tentou carreira solo como rapper, sob o nome de Diddy King, mas a ideia não foi muito longe, pelo amor. O jovem CJ Ramone assume as 4 cordas e os backing vocals. O ao vivo Loco Live sai e se consagra como um dos discos ao vivo mais brutais da história do rock. Bom, como disco estúdio, o CJ estreia em Mundo Bizarro, de 92, um dos trabalhos mais completos do Ramones. Esse trampo é cheio de energia, com uma boa produção e atual. Traz modas clássicas como Poison Heart, Strength to Endure e Touring. Em 1993, a banda lança o Acid Eaters, um disco de covers homenageando Rolling Stones, The Who, Bob Dylan e outros monstros consagrados que influenciaram a banda. Já o de Os Amigos, de 1995, como o próprio nome já diz, marca a despedida definitiva deles. O clima é de fim de festa mesmo nesse disco, mas com dignidade, trazendo boas músicas como I Don't Want to Grow Up, The Crusher e Burn to Die in Berlin. Na turnê de despedida, eles passaram aqui por SP, em 96. Comenta aí se vocês estavam lá. O último show acontece em 6 de agosto de 96, em Los Angeles, com participações especiais do Lemmy Kilmister e Ed Vedder. Didi também sobe no palco e rouba a cena. Nunca houve reunião da banda. Infelizmente, os Ramones se tornaram eternos justamente porque os integrantes originais já não estão mais entre nós. Vale lembrar aí que os únicos que ainda estão vivos e que passaram pela banda é o Richie, o CJ e o Mark Ramone, mas eles não são aí da formação original mesmo. As razões de a maior banda de punk rock do mundo ter acabado são muitas, e incluem o desgaste de turnês exaustivas até as tretas entre o Joey e o Johnny por diferenças pessoais, políticas e até por conta de mulher. O Johnny se dizia conservador e um republicano ferrenho, apoiou publicamente inclusive políticos desse segmento aí. E já o Joey era tido como um cara de esquerda aí e do lado liberal. Logo, os conflitos deveriam ser frequentes, né, cara? E vocês achando que essa coisa de polaridade é coisa mais recente, né? Na verdade, isso aí sempre existiu. Mas não importa se um é de esquerda, outro é de direita, foda-se. Os Ramones mudaram o curso da história do rock, se tornando uma das maiores bandas desse subgênero aí, se não a maior banda de punk rock de todos os tempos. E toda a sua obra, todo o seu trabalho será eternamente lembrado. Eu deixei um vídeo aqui sobre esse lado aí dessa treta do conservadorismo, uma coisa mais focada nisso e em curiosidades da banda. Dá uma sacada aqui embaixo. Também tem esse outro aqui falando sobre a história do punk, como tudo surgiu. Assista lá. Aguardo vocês, forte abraço, falou!